Tribunal de Contas do Estado aprovou hoje as contas do governador Camilo Santana do ano de 2020 com ressalvas. O TCE recomendou mudanças em algumas ações do governo. Todo ano as contas do governador passam por um pente fino. É o Tribunal de Contas do Estado que analisa quanto foi arrecadado e, principalmente, como o dinheiro público foi gasto. Em 2020, a Corte comprovou que a pandemia da Covid-19 afetou em cheio o caixa do governo. O Ceará deixou de arrecadar no ano passado mais de 1,5 bilhão em impostos se comparado à arrecadação de 2019. Apesar da crise, o Estado fechou 2020 com um saldo positivo de empregos. Foram 18.546 vagas criadas. O Ceará ainda conseguiu manter um alto nível de investimentos públicos, com mais de 2,4 bilhões de reais investidos. Os gastos mínimos com saúde e educação exigidos pela Constituição Federal também foram cumpridos. O governo aplicou 27% dos recursos na rede estadual de ensino, quando o percentual mínimo é de 25%. Já na saúde, foi investido 16% do orçamento, bem mais que os 12% obrigatórios. Um reflexo da Covid-19. O tribunal também analisou os recursos enviados pelo governo federal ao Ceará para o enfrentamento da pandemia. Dos mais de 2 bilhões repassados, 740 milhões de reais foram utilizados no combate direto ao novo coronavírus. A outra parte foi aplicada pelo Estado em outras áreas impactadas pela crise. Diante das polêmicas sobre o uso dos recursos federais na pandemia, o relator das contas disse não ver irregularidades na aplicação. Não há, pela lei que prevê a destinação desses recursos, nenhuma irregularidade nisso. Há apenas uma preocupação do tribunal, que verificou-se de que poderia ser investido mais em saúde dentro desses recursos, mas que foi defendido pelo governo do Estado, que ele aplicou conforme o estabelecido em lei. Durante a análise da prestação de contas do Estado, o tribunal fez mais de 50 recomendações de ações que precisam ser corrigidas pelo governo. Algumas se repetem há anos. Entre elas, aumentar o investimento em políticas públicas no interior e em pesquisa científica. Nessas áreas, o governo ainda aplica menos recursos que o percentual mínimo exigido por lei. Elas vêm sempre reconhecidas em fase de implementação, ou seja, como sendo iniciadas a execução, em fase de execução. E eu acho que o grande elemento determinante, diferenciador desse momento, sem dúvida, é a pandemia. Não tem como se cumprir metas, alcançar o planejado, alcançar o que é estipulado com um elemento de exceção como esse no meio do caminho. Após a análise técnica, os conselheiros do TCE aprovaram com ressalvas as contas do governador de 2020. Agora o documento segue para votação final na Assembleia Legislativa. Bom, esse julgamento na Assembleia Legislativa ainda não tem data para acontecer.